Um bilionário arrogante pronunciou as palavras que mudariam seu destino. Eu não aperto as mãos de funcionários. 5 minutos depois, uma mulher negra retirou um apoio financeiro de 4 bilhões de dólares, ensinando-lhe uma lição que jamais esqueceria. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O salão de reuniões no último andar da Inovatec era um monumento à opulência corporativa. Lustres dourados pendiam do teto alto, derramando luz sobre a mesa de mogno polido, onde 12 executivos de terno impecável aguardavam, tensos. A maioria homens, brancos, na casa dos 50 anos. O silêncio caiu como uma cortina quando Maria Costa atravessou as portas duplas de vidro temperado. Ela avançou com passos medidos e decididos sobre o carpete macio, consciente dos olhares que a seguiam. Sua postura era impecável, o terno azul marinho contrastando com a alvura da camisa de seda. Maria carregava apenas uma pasta fina de couro legítimo e uma confiança que parecia deslocada naquele ambiente hostil. Os executivos a observavam com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Alguns sussurravam entre si, outros checavam seus smartphones com falso desinteresse. A investidora sentiu o peso daqueles olhares preconceituosos, mas manteve o queixo erguido e o olhar firme, como havia feito em centenas de salas semelhantes ao longo de sua carreira. Na cabeceira da mesa, João Silva levantou-se com lentidão estudada. O bilionário ajustou o relógio de platina no pulso antes de encarar a recém-chegada. Seu rosto anguloso exibia um sorriso que não alcançava os olhos frios. "Bem-vinda à Inovatec", disse ele, sem real hospitalidade na voz. "Espero que tenha encontrado nosso prédio sem dificuldades." Maria estendeu a mão em cumprimento formal. "Obrigada pela recepção, Sr. Silva. Estou ansiosa para discutirmos as possibilidades de investimento." O gesto pairou no ar como uma pergunta sem resposta. João olhou para a mão estendida e, em vez de aceitá-la, recuou ligeiramente. Seu sorriso transformou-se em uma expressão de arrogância explícita. Os olhos do CEO percorreram a sala buscando cúmplices. "Eu não aperto a mão de funcionários", disparou ele, com voz alta o suficiente para ecoar pelo ambiente. "Ou política da casa." Risos constrangidos preencheram o salão. Alguns executivos desviaram o olhar, embaraçados, enquanto outros sorriram abertamente, alinhando-se ao comportamento do chefe. Um deles chegou a cobrir a boca com a mão, como se aquilo pudesse disfarçar sua cumplicidade. A mão de Maria permaneceu no ar por 1 segundo a mais, tempo suficiente para que todos percebessem que ela não se intimidaria facilmente. O ar-condicionado soprava gelado, mas o ambiente esquentava, com a tensão crescente entre os dois protagonistas daquele embate silencioso que acabava de começar. O silêncio que se seguiu foi cortante, como vidro quebrado. Todos os executivos presentes congelaram, alguns com sorrisos nervosos ainda estampados nos rostos, outros com olhares fixos na mesa de mogno polido. Maria Costa recolheu sua mão com dignidade, sem demonstrar o menor sinal de constrangimento. Seus olhos castanhos sustentaram o olhar de João Silva com uma serenidade que contrastava com a tensão palpável no ambiente. "Eu não sou sua funcionária, Sr. Silva. Estou aqui para avaliar um investimento de 4 bilhões de reais na sua empresa", respondeu ela. Sua voz melodiosa, mas firme, ecoando pelo salão e desarmando até os mais insensíveis. O rosto do bilionário mudou instantaneamente. A arrogância deu lugar a uma expressão de choque mal disfarçado. Ele ajustou a gravata. Um gesto nervoso que traía sua aparente compostura. Perdão, Sanux Costa. Um mal-entendido", gaguejou João, agora estendendo sua própria mão, que permaneceu no ar, enquanto a investidora organizava seus documentos sobre a mesa. Patrícia Oliveira, sentada à direita do CEO, observava a cena com um misto de admiração e apreensão.
A diretora financeira conhecia bem o temperamento de seu chefe e sabia que aquela humilhação pública não seria esquecida facilmente. Podemos continuar com a apresentação, disse Maria, ignorando deliberadamente a mão estendida do empresário. Tenho particular interesse nos relatórios de diversidade e inclusão da Inovatec. Os executivos trocaram olhares preocupados. Aqueles relatórios eram notoriamente problemáticos e todos ali sabiam disso. Um dos diretores mais antigos pigarreou, tentando ganhar tempo. Talvez possamos começar pelos resultados financeiros do último trimestre, sugeriu ele, deslizando uma pasta na direção da investidora. Maria abriu seu dispositivo e, com alguns toques na tela, projetou um gráfico na parede. Já analisei os números. Impressionantes, devo admitir. Mas a Capital Johnson não investe apenas em lucros, Sr. Silva. Investimos em pessoas. A sala de reuniões, com seus lustres caros e quadros de arte moderna, parecia diminuir diante da presença da mulher. Ela não precisava levantar a voz para comandar o ambiente. Sua autoridade natural fazia com que até mesmo João, acostumado a ser o centro das atenções, parecesse subitamente menor. Claro, claro, respondeu o CEO, tentando recuperar o controle. Nosso compromisso com diversidade é absoluto. Patrícia baixou os olhos, incapaz de sustentar aquela mentira descarada. Ela sabia, como todos naquela sala, que a tempestade estava apenas começando. O impacto das palavras de Maria Costa foi instantâneo. Os executivos alinhados na mesa de mogno polido reagiram como se tivessem levado um choque elétrico. Alguns engoliram em seco, ajustando gravatas caras com dedos nervosos. Outros desviaram o olhar para suas anotações, subitamente fascinados por números que antes ignoravam. A tensão era palpável, como uma corrente invisível percorrendo a sala de reuniões. O diretor de marketing, sentado à direita de João Silva, empalideceu visivelmente. Ele conhecia bem o temperamento do CEO quando contrariado, mas também sabia que a mulher à sua frente controlava um investimento capaz de salvar ou afundar a Inovatec. A postura firme de Maria desafiava abertamente a cultura de bajulação e medo que imperava na empresa há anos. Bem, vamos prosseguir com a apresentação, disse João, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele tentava retomar o controle da situação, folheando documentos com falsa descontração. Mas o dano já estava feito. A autoridade que o bilionário exercia sobre a sala tinha sofrido uma fissura visível. Maria manteve-se serena, observando cada reação ao redor da mesa. Seus anos de experiência no mercado financeiro a haviam ensinado a ler pessoas como livros abertos. E o que via agora era medo misturado com uma ponta de admiração nos olhos de alguns presentes. Enquanto a reunião prosseguia com apresentações de slides e projeções financeiras, uma assistente que testemunhara o incidente deixou discretamente a sala. Nos corredores espelhados da sede da Inovatec, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. De cubículo em cubículo, de mensagem em mensagem, o episódio ganhava contornos cada vez mais dramáticos. Ela simplesmente o colocou em seu lugar, sussurrou uma analista para seu colega na cafeteria. Ouvi dizer que ela pode retirar todo o investimento, respondeu outro funcionário, verificando se não havia gerentes por perto. No departamento financeiro, Patrícia Oliveira recebeu a notícia com apreensão. A diretora financeira sabia melhor que ninguém o quanto a empresa dependia daquele aporte. Seus dedos tamborilaram nervosamente sobre a mesa de vidro enquanto calculava mentalmente as consequências. Em apenas 20 minutos, o que deveria ser uma simples formalidade corporativa transformou-se no estopim de uma crise. Os rumores sobre a possível queda do Império de João Silva começavam a ganhar força, alimentados por anos de ressentimento acumulado entre funcionários que sofreram com seu estilo autoritário. A reunião continuava, mas algo fundamental havia mudado naquela sala. O poder, como um pêndulo invisível,
começava a oscilar em outra direção. Na manhã seguinte ao incidente, Maria Costa reuniu uma equipe especializada em auditoria corporativa. Com um olhar determinado, ela distribuiu tarefas específicas. Eu quero tudo: contratos, políticas de RH, práticas salariais, casos de assédio arquivados. Nada fica de fora, ordenou a investidora, enquanto ajustava seus documentos sobre a mesa de vidro. Os corredores da Inovatec, antes animados e cheios de conversas descontraídas, transformaram-se em passagens frias e tensas. Funcionários trocavam olhares preocupados, sussurrando sobre a presença da equipe de Maria. Ela está em todas as reuniões, fazendo anotações, comentou uma secretária, nervosamente ajeitando papéis. O clima de apreensão era palpável. Ninguém sabia quem seria o próximo a ser chamado para prestar esclarecimentos. João Silva, sentindo seu império ameaçado, decidiu contra-atacar. Durante uma reunião de diretoria, quando Maria apresentava dados preliminares sobre disparidades salariais, o CEO interrompeu com uma risada forçada. Vocês realmente vão ouvir alguém que nem entende como funciona uma empresa deste porte? Questionou ele, olhando para os outros executivos em busca de apoio. Talvez devêssemos oferecer um curso básico de gestão antes de permitir certas pessoas em nossa sala de reuniões. A provocação pairou no ar como veneno. Alguns diretores riram nervosamente, outros fixaram o olhar em seus dispositivos, evitando contato visual. Patrícia Oliveira, a diretora financeira, remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira, dividida entre sua lealdade ao chefe e o crescente desconforto com seu comportamento. Maria manteve a compostura, respondendo apenas com um sorriso sereno. Interessante sua colocação, Sr. Silva. Vamos incluí-la no relatório que será enviado aos investidores internacionais. O que João não percebeu foi que Ricardo Mendes, um jovem analista de marketing, sentado discretamente no canto da sala, mantinha seu smartphone estrategicamente posicionado, gravando toda a interação. O funcionário, cansado dos abusos constantes, havia decidido documentar o comportamento do CEO. Ao final da reunião, enquanto todos se retiravam, Ricardo aproximou-se sutilmente de Maria. Senhora Costa, acho que tenho algo que pode interessar a sua investigação, murmurou, mostrando rapidamente a gravação em seu celular. Maria assentiu discretamente. Meu escritório, 15 minutos, respondeu em voz baixa, sabendo que aquele momento poderia mudar completamente o rumo da batalha, que estava apenas começando. A tempestade que se formava sobre a Inovatec estava prestes a ganhar força devastadora. O vídeo da reunião vazou para o WhatsApp de um grupo de funcionários antes do almoço. Às 15 horas, já havia alcançado todas as principais redes sociais. Maria Costa, com seu semblante sereno diante da humilhação, tornou-se instantaneamente um símbolo de resistência corporativa. As imagens de João Silva recusando-se a apertar sua mão e declarando "Eu não aperto a mão de funcionários" foram assistidas mais de 2 milhões de vezes antes do fim do dia. O Estadão publicou uma matéria de capa sobre o episódio, destacando o histórico de comportamento problemático do bilionário. Arrogância bilionária exposta. CEO da Inovatec humilha investidora em reunião, anunciava a manchete. Outros veículos seguiram o mesmo caminho, entrevistando ex-funcionários que relatavam episódios semelhantes de desrespeito e preconceito nos corredores da empresa. As ações da Inovatec despencaram 23% em um único pregão. Investidores internacionais, incluindo Pedro Fernandes da Capital Johnson, emitiram notas públicas expressando preocupação com a cultura corporativa da companhia. Não investimos apenas em números, mas em pessoas e valores, declarou o executivo em comunicado oficial. Na sede da empresa em São Paulo, o clima era de funeral. Funcionários evitavam conversar nos corredores, temendo retaliações.
Patrícia Oliveira recebeu 3 ligações consecutivas de membros do conselho, todos exigindo uma reunião emergencial para discutir a crise. Precisamos de uma resposta imediata, insistiu um dos conselheiros mais antigos, visivelmente nervoso. Os investidores estão nos abandonando. João tentou minimizar o ocorrido, chamando-o de tempestade em copo de água, durante uma conversa tensa com Patrícia. A diretora financeira, porém, sabia que a situação era grave. Seu celular não parava de vibrar com notificações de mensagens de clientes preocupados e parceiros questionando o futuro da Inovatec. No final do dia, o Conselho de Administração emitiu um comunicado interno declarando estado de alerta máximo e convocando uma reunião extraordinária para a manhã seguinte. Enquanto isso, Maria observava o desenrolar dos acontecimentos de seu escritório. Não havia planejado a exposição pública, mas reconhecia seu poder. A investidora sabia que aquele momento poderia ser o catalisador para uma mudança real no ambiente corporativo brasileiro. Algo muito maior que os 4 bilhões de reais em jogo. Patrícia Oliveira observava pela janela de seu escritório enquanto o sol se punha sobre São Paulo. As luzes da cidade começavam a piscar, mas dentro da Inovatec o clima era sombrio. Como diretora financeira, ela tinha acesso aos números que ninguém mais via, e eles contavam uma história assustadora. As ações despencavam a cada hora e investidores importantes já sinalizavam retiradas. Durante anos, Patrícia havia sido leal a João Silva. Admirava sua determinação, mesmo quando discordava silenciosamente de seus métodos. Agora, porém, tudo desmoronava. O vídeo da humilhação de Maria Costa circulava incessantemente, e funcionários que antes sussurravam pelos corredores agora falavam abertamente sobre a possibilidade de procurar outros empregos. Quanto tempo até afundarmos completamente? Perguntou-se, massageando as têmporas. Seu smartphone vibrou. Mais uma notificação sobre a queda das ações. A pressão era esmagadora. Naquela noite, quando quase todos já haviam ido embora, Patrícia tomou uma decisão que mudaria tudo. Com dedos trêmulos, digitou uma mensagem para Maria Costa solicitando um encontro privado. Para sua surpresa, a resposta veio em minutos. Hotel Intercontinental. Sala de reuniões privativa, 21 horas. O trajeto até o hotel pareceu interminável. Patrícia ensaiou mentalmente o que diria, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Ao entrar na sala, encontrou Maria sentada elegantemente, revisando documentos. Obrigada por me receber, começou Patrícia, sentindo a garganta seca. Vamos direto ao ponto, respondeu Maria, fechando sua pasta. Por que a diretora financeira da Inovatec quer me ver em segredo? Patrícia respirou fundo. Porque nossa empresa está morrendo. E porque, pela primeira vez em 6 anos trabalhando lá, sinto vergonha do que nos tornamos. A executiva então revelou detalhes que nem o conselho conhecia. Práticas discriminatórias sistematizadas, disparidades salariais gritantes, casos de assédio encobertos. Falou sem parar por quase 10 minutos, como se um dique tivesse se rompido. Quero ajudar a mudar isso, concluiu, com a voz embargada, não apenas para salvar a empresa, mas porque é o certo a fazer. Maria estudou o rosto de Patrícia por longos segundos antes de responder. Por que deveria confiar em você? Até ontem, você era o braço direito do homem que me humilhou publicamente. Porque conheço a Inovatec por dentro. Sei onde estão todos os esqueletos, respondeu Patrícia. E porque, diferente de João, sei reconhecer quando estou do lado errado da história. Um silêncio pesado pairou entre elas, carregado de possibilidades e riscos. Maria Costa encarou Patrícia Oliveira do outro lado da mesa de vidro. O café entre elas esfriava, intocado. O restaurante executivo no último andar do edifício comercial oferecia a descrição que precisavam, longe dos olhares curiosos da Inovatec. Transparência total ou nada feito, declarou Maria.
sua voz firme, mas controlada. Preciso de acesso irrestrito a todos os relatórios financeiros dos últimos 5 anos, contratos com fornecedores, comunicações internas e, principalmente, as atas de reuniões do conselho. Patrícia hesitou por um instante, passando os dedos pela borda da xícara. A diretora financeira sabia que estava arriscando sua carreira, construída ao longo de 15 anos. Entregar aqueles documentos significava expor práticas que João Silva mantinha nas sombras. Você entende que isso pode me custar tudo, não é? Perguntou, finalmente tomando um gole do café. Maria assentiu. Entendo perfeitamente. Mas também entendo que você está aqui porque sabe que a Inovatec precisa mudar. O silêncio entre elas foi quebrado pelo som suave da cidade lá embaixo. Patrícia respirou fundo antes de responder. Posso conseguir quase tudo até amanhã. As atas do conselho serão mais complicadas, mas tenho acesso. A investidora observou atentamente a mulher à sua frente. Havia esperado encontrar resistência, talvez até uma armadilha, mas a sinceridade nos olhos de Patrícia era inegável. Pela primeira vez, desde o incidente do aperto de mão, Maria sentiu que não estava completamente sozinha naquela batalha. Por que está fazendo isso? Perguntou diretamente. Patrícia ajeitou-se na cadeira. Porque vi o que aconteceu naquela sala. Vi como ele tratou você. E porque... Sua voz falhou momentaneamente. Não é a primeira vez. Só foi a primeira vez que alguém com poder suficiente estava do outro lado. Maria estendeu a mão sobre a mesa, não para um aperto formal, mas como um gesto de aliança. Patrícia aceitou sem hesitar. Vamos precisar ser extremamente cuidadosas, advertiu Maria. João tem aliados em todos os lugares. E inimigos também, respondeu Patrícia com um sorriso discreto. Mais do que ele imagina. Quando se despediram, o sol começava a se pôr sobre São Paulo. Ambas sabiam que aquele encontro marcava o início de uma aliança improvável, mas potencialmente poderosa. A diretora financeira voltaria para a Inovatec, carregando o peso de sua decisão, enquanto Maria retornaria ao seu escritório com a primeira verdadeira esperança de que sua missão poderia, de fato, transformar não apenas uma empresa, mas todo um sistema. Na sala de reuniões do 20º andar da Inovatec, Carlos Mendes bateu com força na mesa de mogno. O diretor de operações, um dos mais antigos aliados de João Silva, não escondia sua frustração enquanto encarava os outros 5 executivos seniores reunidos secretamente após o expediente. Não podemos permitir que aquela mulher destrua tudo o que construímos, vociferou Carlos, referindo-se a Maria Costa. Já preparei um dossiê mostrando como essas mudanças vão prejudicar os resultados financeiros do próximo trimestre. O grupo assentiu em silêncio cúmplice. Durante anos, eles haviam prosperado sob a liderança autoritária de João. E agora viam seus privilégios ameaçados. Documentos falsos circulavam entre eles, relatórios manipulados, avaliações negativas de funcionários que apoiavam as mudanças e até mesmo um plano para sabotar o novo sistema de avaliação de desempenho. Patrícia Oliveira é o elo fraco, sugeriu Ana Vasconcelos, diretora de marketing. Se pressionarmos o suficiente, ela desiste dessa aliança ridícula com a investidora. Enquanto os diretores conspiravam no andar de cima, no departamento de tecnologia, um movimento oposto ganhava força. Liderados por Rafael Gomes, um desenvolvedor de 27 anos, dezenas de funcionários mais jovens começaram a compartilhar suas experiências nas redes sociais, usando hashtags como Nova Inovatec e Mudança Real. Pela primeira vez em 5 anos, não tenho medo de expressar minhas ideias nas reuniões, escreveu Juliana Peixoto, analista de dados, em uma postagem que viralizou entre profissionais do setor. O depoimento dela, acompanhado de uma foto do novo espaço colaborativo, recebeu milhares de curtidas em poucas horas. Rafael organizou um grupo de mensagens onde funcionários compartilhavam evidências das sabotagens dos diretores. Precisamos documentar tudo,
Ele instruiu os colegas. Qualquer e-mail suspeito, qualquer reunião estranha. O clima na empresa tornava-se cada vez mais polarizado. Nos corredores, olhares desconfiados cruzavam-se constantemente. Funcionários mais antigos, temendo perder privilégios, alinhavam-se aos diretores. Os mais jovens, vislumbrando um ambiente mais justo, reuniam-se em torno das ideias de Maria. Quando um memorando interno vazou para a imprensa, expondo as táticas dos diretores para minar as reformas, a opinião pública pendeu decisivamente para o lado de Maria e Patrícia. O movimento nas redes sociais ganhou ainda mais força, com profissionais de outras empresas manifestando apoio. A revolução silenciosa, que começara com um aperto de mão recusado, agora ecoava muito além das paredes da Inovatec, inspirando debate sobre ética corporativa em todo o país. A pressão externa sobre a Inovatec intensificou-se como uma onda implacável. Pedro Fernandes, o respeitado líder da Capital Johnson, convocou uma videoconferência com os principais investidores internacionais. Com seu português impecável e tom calculado, o investidor criterioso não deixou espaço para ambiguidades. A permanência dos nossos 4 bilhões de reais está condicionada à saída imediata de João Silva, declarou Pedro, ajustando os óculos enquanto observava as reações dos demais participantes. O comportamento demonstrado é incompatível com os valores que apoiamos no mercado global. A notícia correu pelos corredores da empresa como fogo em palha seca. Funcionários trocavam olhares nervosos enquanto sussurravam sobre o ultimato. Nas salas executivas, o clima era de pânico contido. Alguns diretores já começavam a distanciar-se estrategicamente de João, preparando-se para o que parecia inevitável. João Silva recebeu a informação em sua cobertura luxuosa com vista para o Parque Ibirapuera. O bilionário passou de incredulidade à fúria em questão de segundos, arremessando seu dispositivo contra a parede. Eles não podem me tirar da minha própria empresa, vociferou para seu assistente. Agende reuniões com cada membro do conselho. Vamos lembrá-los quem realmente comanda este lugar. Nos dias seguintes, o CEO tentou negociar sua permanência, oferecendo concessões superficiais e promessas vagas de mudança. Durante uma tensa reunião com 3 conselheiros, sua arrogância apenas agravou a situação. Vocês precisam de mim mais do que eu preciso desta empresa, afirmou, batendo na mesa de mogno. Aquela mulher está manipulando todos vocês. O comentário foi a gota d'água. Patrícia Oliveira, presente na reunião, trocou olhares significativos com os conselheiros. A diretora financeira, que antes hesitava em se posicionar, agora via claramente o abismo que se abria sob seus pés e os da empresa. Naquela mesma tarde, o presidente do conselho enviou uma notificação oficial. Uma reunião extraordinária seria realizada em 48 horas para discutir a liderança executiva da Inovatec frente aos desafios atuais. Um eufemismo corporativo que todos entenderam perfeitamente. Enquanto isso, Maria Costa observava os acontecimentos de seu escritório. A investidora mantinha contato constante com Pedro Fernandes, alinhando estratégias. O jogo de poder estava chegando ao seu clímax, e ela sabia que as próximas 48 horas definiriam não apenas o futuro da Inovatec, mas possivelmente de todo o ambiente corporativo brasileiro. A tensão na Inovatec atingiu seu ápice quando Maria Costa liberou para a imprensa um dossiê meticulosamente compilado. O documento, resultado de semanas de investigação, expunha com dados irrefutáveis as disparidades salariais gritantes entre homens e mulheres na empresa. Mais chocante ainda eram os depoimentos anônimos de funcionários que sofreram discriminação direta, muitos deles silenciados por anos com acordos de confidencialidade. É uma cultura de abuso institucionalizada, declarou um dos principais jornais econômicos do país,
estampando na capa gráficos coloridos que ilustravam a desigualdade. Em menos de 24 horas, o escândalo tomou proporções nacionais. Manifestantes se reuniram em frente à sede da empresa em São Paulo, enquanto nas redes sociais a hashtag #BoicoteNovaTech se multiplicava exponencialmente. Investidores internacionais começaram a emitir notas de preocupação. Pedro Fernandes, da Capital Johnson, foi categórico em sua posição. Não compactuamos com práticas discriminatórias. Nossa equipe está reavaliando todos os investimentos na Inovatec. Dentro da empresa, o clima era de funeral. Funcionários evitavam usar crachás ao sair para o almoço, temendo represálias públicas. Os corredores, antes movimentados, agora permaneciam silenciosos, com pequenos grupos sussurrando em cantos isolados. O valor das ações despencou 30% em apenas 2 dias. Foi nesse cenário devastador que Patrícia Oliveira surpreendeu a todos. A diretora financeira, que muitos esperavam que renunciasse junto com outros executivos, convocou uma entrevista coletiva de emergência. Com postura firme e voz clara, ela assumiu a responsabilidade institucional pelos problemas revelados. O que vimos no dossiê é inaceitável e representa tudo o que não queremos ser, declarou Patrícia diante de dezenas de microfones. A partir de hoje, implementaremos um plano de reformas estruturais que transformará a Inovatec de dentro para fora. O plano, elaborado em conjunto com a equipe de Maria, incluía auditoria salarial independente, revisão de todas as políticas de contratação e promoção e a criação de canais seguros para denúncias. Mais surpreendente foi o anúncio de que ex-funcionários que sofreram discriminação seriam convidados a retornar com compensações adequadas. Nos bastidores, João Silva tentava desesperadamente articular uma defesa, mas seus aliados diminuíam a cada hora. O Conselho Administrativo, pressionado pelos acionistas, começava a discutir seriamente sua substituição. A revolução, que começara com um aperto de mão negado, agora ameaçava derrubar um império construído sobre privilégios e desigualdades. O primeiro passo concreto para a transformação da Inovatec foi anunciado numa manhã de quarta-feira: a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão. Maria Costa não aceitou meias medidas. Durante uma reunião tensa com a diretoria, bateu na mesa e declarou que o comitê precisaria ter representantes de todos os departamentos, com ênfase especial em funcionários que já haviam sofrido discriminação dentro da empresa. Não quero apenas rostos para uma foto corporativa. Quero pessoas que viveram o problema e podem propor soluções reais, afirmou a investidora, enquanto Patrícia Oliveira tomava notas detalhadas em seu dispositivo. A notícia correu pelos corredores da sede em São Paulo como fogo em palha seca. Nas áreas comuns, grupos se formavam para discutir o assunto. Alguns veteranos torciam o nariz, céticos quanto às verdadeiras intenções por trás da iniciativa. É só para acalmar a mídia, comentou um gerente sênior, olhando desconfiado para o memorando oficial em seu celular. Mas para muitos outros, especialmente os que sempre se sentiram invisíveis na estrutura da Inovatec, aquele papel representava uma revolução. Ana, uma desenvolvedora negra do setor de tecnologia, chorou ao ser convidada para integrar o comitê. 2 anos antes, ela havia tentado denunciar comentários racistas de um supervisor e acabou transferida para outro departamento. Nunca pensei que veria este dia, confessou para colegas durante o almoço. O primeiro encontro do comitê aconteceu no auditório principal, um espaço antes reservado apenas para anúncios de João Silva e seus aliados mais próximos. 23 funcionários de diferentes níveis hierárquicos sentaram-se em círculo, enquanto Maria e a diretora financeira observavam, sem interferir. Conversas antes sussurradas nos banheiros agora ganhavam voz oficial.
Relatos de assédio, diferenças salariais injustificáveis e promoções negadas por motivos discriminatórios foram documentados sem censura. Patrícia, visivelmente impactada, pediu desculpas institucionais ao final da sessão. Nas semanas seguintes, algo sutil começou a mudar no ambiente corporativo. Funcionários que mal se cumprimentavam passaram a trocar ideias nos elevadores. Pequenos grupos de discussão surgiram espontaneamente durante os intervalos. Uma desenvolvedora júnior teve coragem de questionar uma decisão discriminatória em plena reunião de departamento. O medo, aquele velho conhecido de todos que não pertenciam ao círculo privilegiado de João, começava a dar lugar a algo diferente. Não era exatamente confiança ainda. Cicatrizes profundas não saram tão rapidamente, mas havia no ar uma sensação que muitos já não reconheciam: esperança. João Silva convocou uma reunião secreta em sua mansão no Morumbi. 7 diretores leais, a velha guarda da Inovatec, atenderam ao chamado, todos homens, todos determinados a manter o status quo. O bilionário andava de um lado para outro na sala de estar luxuosa, gesticulando com fúria. Não podemos permitir que uma forasteira e uma traidora destruam tudo o que construímos, vociferou ele, referindo-se a Maria Costa e Patrícia Oliveira. Este comitê é apenas o começo. Logo vão querer cotas, paridade salarial e outras bobagens que vão drenar nossos lucros. Os diretores concordaram, elaborando um plano para desacreditar as propostas de Patrícia. Criariam relatórios falsos mostrando prejuízos potenciais e pressionariam funcionários-chave a se manifestarem contra as mudanças. João sorriu satisfeito, confiante que sua influência ainda prevaleceria. O que ele não sabia era que, naquela mesma noite, um relatório confidencial preparado pelo departamento jurídico da Inovatec vazou para 3 grandes jornais de São Paulo. O documento, assinado pelo próprio advogado-chefe da empresa, detalhava anos de práticas discriminatórias sistemáticas. Mulheres ganhando 30% menos que homens em cargos idênticos. Funcionários negros raramente promovidos além de cargos médios. E até mesmo um sistema informal de classificação de candidatas mulheres baseado em aparência física. Na manhã seguinte, o celular de João não parou de tocar. O escândalo tomou proporções gigantescas em questão de horas. Pedro Fernandes, da Capital Johnson, foi o primeiro a ligar, sua voz normalmente calma agora carregada de indignação. Isto é inaceitável, Silva. Nossos investidores internacionais estão exigindo ação imediata. O Conselho de Administração convocou uma reunião emergencial. João tentou defender-se, alegando que o relatório continha exageros, mas as evidências eram irrefutáveis. Patrícia, com uma dignidade que impressionou até seus críticos, apresentou dados adicionais que corroboravam as acusações. Após 7 horas de discussão acalorada, a decisão foi unânime. João Silva seria removido imediatamente do cargo de CEO da Inovatec. A coletiva de imprensa foi marcada para o mesmo dia. O auditório principal da empresa estava lotado. Jornalistas, funcionários e até mesmo investidores se apertavam para testemunhar o momento histórico. Quando o presidente do conselho anunciou oficialmente o afastamento de João, uma onda de aplausos espontâneos irrompeu pela sala. Nos fundos do auditório, Maria Costa observava silenciosamente. Seu rosto não demonstrava triunfo, apenas a seriedade de quem sabia que aquilo era apenas o começo de uma transformação muito maior. A notícia da destituição de João Silva espalhou-se pelos corredores da Inovatec como fogo em palha seca. Funcionários trocavam olhares de espanto e alívio, alguns até se abraçavam discretamente nos cantos. Após anos sob o comando autoritário do bilionário, o ambiente corporativo respirava como quem finalmente sai de um quarto fechado. Patrícia Oliveira assumiu o cargo de CEO interina em uma cerimônia simples,
mas carregada de simbolismo. A diretora financeira, que antes apenas concordava com as decisões de João, agora ocupava a cadeira principal da sala de reuniões. Seu primeiro ato foi convocar todos os departamentos para um comunicado via videoconferência. Não estamos apenas mudando de liderança, estamos transformando nossa cultura, declarou Patrícia, com uma confiança que surpreendeu até seus aliados mais próximos. A partir de hoje, mérito e respeito serão nossos únicos critérios de avaliação. Enquanto isso, Maria Costa mantinha-se firme em sua posição. Durante uma reunião com o Conselho Administrativo, a investidora foi clara. Os 4 bilhões de reais continuarão congelados até que eu veja mudanças concretas. Não aceito maquiagem corporativa. Pedro Fernandes, da Capital Johnson, reforçou a posição de Maria. O investidor internacional enviou um memorando detalhado exigindo relatórios quinzenais sobre as novas políticas de inclusão e diversidade. Não basta trocar o comandante se o navio seguir o mesmo curso, escreveu ele. Nos bastidores, Patrícia enfrentava resistência. 3 diretores veteranos questionavam sua autoridade em reuniões, tentando sabotar iniciativas. Uma CEO temporária não deveria fazer mudanças permanentes, argumentavam. A executiva, porém, não se intimidou. Com habilidade, isolou os opositores e formou alianças estratégicas com gerentes intermediários. Maria visitava a empresa semanalmente, observando cada detalhe. Numa dessas visitas, flagrou um supervisor tratando uma funcionária com o mesmo desdém que João demonstrava. Sem hesitar, a investidora interrompeu a cena. Este comportamento é exatamente o que estamos eliminando, afirmou, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. À noite, em seu apartamento, Patrícia revisava documentos enquanto refletia sobre sua trajetória. De menina tímida do interior, a CEO de uma das maiores empresas do país, uma responsabilidade que jamais imaginou carregar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Maria. Vi como você lidou com a reunião hoje. Impressionante. Continue assim. A mensagem era curta, mas representava uma vitória. A executiva sorriu, sabendo que o caminho seria árduo, mas que não estava sozinha naquela revolução silenciosa que transformava, dia após dia, os alicerces do poder corporativo no Brasil. As paredes cinzentas da Inovatec, que antes refletiam a austeridade e o medo, agora exibiam cores vibrantes e frases motivacionais. A transformação física do ambiente era apenas o reflexo visível de uma mudança muito mais profunda. Nos novos espaços de convivência, funcionários que antes mal se cumprimentavam, agora compartilhavam ideias em sofás confortáveis. As antigas salas fechadas deram lugar a ambientes colaborativos, onde hierarquias rígidas se dissolviam em favor da criatividade coletiva. Maria Costa observava essa metamorfose com satisfação contida. Para ela, cada nova pintura na parede, cada reunião realizada com portas abertas, representava uma pequena vitória contra o sistema que tanto a havia desafiado. Em uma dessas manhãs, enquanto caminhava pelos corredores renovados, flagrou um grupo de jovens programadores discutindo abertamente com diretores veteranos. Algo impensável, 6 meses antes. Patrícia Oliveira, agora firmemente estabelecida como CEO interina, enfrentava resistências diárias. Alguns executivos antigos sabotavam discretamente as novas políticas, esquecendo de incluir certos funcionários em e-mails importantes ou marcando reuniões estratégicas em horários impossíveis para mães e pais com filhos pequenos. Eles acham que não percebemos as sabotagens sutis, comentou a executiva durante um almoço privado com Maria. Mas cada obstáculo apenas fortalece nossa determinação. As 2 mulheres, antes estranhas, agora compartilhavam não apenas desafios profissionais, mas também histórias pessoais. A investidora contou sobre as inúmeras vezes em que teve suas ideias ignoradas em reuniões, apenas para vê-las aplaudidas
quando repetidas por homens. Patrícia, por sua vez, revelou como precisou trabalhar o dobro para provar seu valor na empresa. Os ataques não vinham apenas de dentro. Concorrentes espalhavam rumores sobre a instabilidade da Inovatec, e alguns clientes conservadores ameaçavam cancelar contratos. Cada crise era enfrentada com transparência e firmeza, a nova marca registrada da companhia. Em uma quarta-feira chuvosa, o novo sistema de avaliação de desempenho foi implementado, eliminando vieses inconscientes no processo de promoção. Quando os primeiros resultados mostraram talentos antes invisibilizados sendo finalmente reconhecidos, a equipe de recursos humanos organizou uma pequena celebração. Pode parecer apenas um bolo de chocolate na copa, disse Maria, ao ver o grupo comemorando. Mas é uma revolução silenciosa acontecendo. Cada pequena mudança aqui dentro representa milhares de vidas transformadas lá fora. Patrícia sorriu, sabendo que ainda enfrentariam muitas batalhas, mas que o caminho estava irreversivelmente traçado. A Inovatec jamais voltaria a ser o que era. A mídia que antes criticava a Inovatec agora produzia manchetes positivas. O Jornal do Comércio dedicou uma página inteira para destacar as transformações da empresa. Da crise à referência, como a Inovatec está redefinindo a cultura corporativa brasileira. Repórteres que antes esperavam na porta por escândalos, agora eram convidados para conhecer as novas instalações e entrevistar funcionários. Maria Costa observava com satisfação como as equipes que antes mal se falavam, agora colaboravam em projetos conjuntos. Ela notou Carlos e Renata, de departamentos que tradicionalmente competiam por recursos, apresentando juntos uma nova proposta de negócios. Nunca imaginei que isso seria possível aqui, comentou Renata para uma jornalista da Folha Empresarial. Patrícia Oliveira organizou um café da manhã com a imprensa onde antigos rivais demonstravam como o trabalho em equipe estava melhorando os resultados. A diretora financeira, agora CEO interina, falava com confiança sobre os novos valores da empresa. Não estamos apenas mudando políticas, estamos transformando mentalidades, explicou ela enquanto conduzia os repórteres pelos espaços renovados. Funcionários que antes temiam falar publicamente agora disputavam a oportunidade de dar depoimentos. Eu escondia ideias por medo de retaliação, confessou Marcos do setor de desenvolvimento ao programa Economia Real. Hoje me sinto valorizado por contribuir. A revolução ultrapassou os muros da Inovatec. Executivos da Tec Brasil, principal concorrente, anunciaram uma revisão completa de suas políticas internas após perderem talentos para a empresa renovada. A Globotech implementou um comitê de diversidade semelhante e a Multisoft revisou sua tabela salarial para eliminar disparidades. Pedro Fernandes, da Capital Johnson, comentou em entrevista: o mercado está percebendo que ética e lucratividade não são excludentes, mas complementares. A velha guarda corporativa, no entanto, resistia nos bastidores. 3 ex-diretores da Inovatec fundaram um grupo de WhatsApp chamado Tradição Empresarial, onde criticavam as mudanças como modismos passageiros, mas suas vozes perdiam força a cada novo índice positivo divulgado. Maria sorria ao ler as notícias em seu dispositivo enquanto tomava café na nova área de convivência da empresa. Uma funcionária jovem se aproximou timidamente. Dona Maria, minha mãe trabalhou 20 anos em corporações e nunca viu nada assim. Ela chorou quando contei sobre as mudanças aqui. A investidora assentiu, emocionada. A transformação estava apenas começando, mas já ecoava além das paredes de vidro do edifício da Inovatec, inspirando uma nova geração de profissionais a exigir ambientes mais justos e humanos. Mesmo com os avanços visíveis na Inovatec, Maria Costa não conseguia evitar que antigas feridas se abrissem durante as reuniões de diretoria. Cada olhar de desconfiança, cada hesitação velada dos executivos mais tradicionais,
Trazia de volta memórias de discriminação que enfrentara ao longo de sua carreira. Sentada em seu escritório temporário, na sede da empresa em São Paulo, a investidora folheava relatórios enquanto lutava contra seus próprios demônios. "Não é sobre mim", murmurava para si mesma, enquanto observava pela janela o movimento da cidade. Maria sabia que sua luta transcendia o orgulho ferido ou a vingança pessoal contra João. Tratava-se de abrir caminhos para que outras mulheres não precisassem enfrentar as mesmas barreiras que ela. Cada política implementada, cada mudança estrutural, representava um tijolo na construção de um futuro corporativo mais justo. Nas salas de reunião, que antes eram dominadas por vozes masculinas, agora ecoavam perspectivas diversas. A investidora sorria discretamente ao ver funcionários que antes permaneciam calados, agora apresentando ideias inovadoras. "Vale a pena, Santo", pensava, e mesmo quando dói. Enquanto isso, Patrícia Oliveira surpreendia a todos com sua transformação. A diretora financeira que antes se escondia nas sombras de João Silva, agora comandava reuniões com autoridade serena. Sua evolução de executiva insegura para líder visionária inspirava até os mais céticos. "Precisamos revisar o plano de benefícios para incluir licença paternidade estendida", propôs Patrícia durante uma reunião estratégica, mantendo o olhar firme diante de diretores que meses antes teriam ridicularizado tal sugestão. Agora, eles assentiam com respeito. O celular de Maria vibrou com uma mensagem de Pedro Fernandes da Capital Johnson. "Os investidores internacionais estão impressionados com as mudanças. Continue assim." A investidora permitiu-se um momento de satisfação, mas sabia que o caminho ainda era longo. Em um café informal, Patrícia confidenciou a Maria: "Nunca imaginei que poderia liderar desta forma. Passei anos acreditando que precisava imitar homens como João para ter sucesso. É assim que o sistema nos mantém limitadas", respondeu Maria, mexendo o café pensativamente, fazendo-nos duvidar de nossa própria capacidade de transformação. As duas mulheres observaram pela janela do estabelecimento o prédio da Inovatec ao longe. O que antes era apenas um símbolo de poder masculino e exclusão, agora se transformava em farol de mudança para o mercado brasileiro. E embora os desafios continuassem surgindo, tanto Maria quanto Patrícia sabiam que não voltariam atrás. A revolução que iniciaram era maior que elas mesmas. Quando tudo parecia finalmente se estabilizar, uma nova tempestade se formou nos corredores da Inovatec. Um grupo de 5 diretores antigos, liderados por Carlos Mendes, ex-braço direito de João Silva, protocolou uma notificação judicial contra as reformas implementadas. Alegavam que as mudanças violavam estatutos internos e prejudicavam os acionistas originais. Maria Costa recebeu a notícia enquanto analisava os novos relatórios financeiros em seu escritório. Sua expressão endureceu, mas não demonstrou surpresa. Era previsível que o antigo sistema tentasse um último ataque desesperado. Eles estão tentando nos intimidar com papéis e ameaças vazias", explicou Maria, ao telefonar para Patrícia Oliveira. A CEO interina suspirou do outro lado da linha, mas sua voz manteve-se firme. "Não vamos recuar agora. Chegamos longe demais", respondeu Patrícia, que imediatamente convocou uma reunião emergencial com o departamento jurídico da empresa. O que os diretores dissidentes não esperavam era a resposta maciça dos funcionários. Em menos de 24 horas, mais de 800 colaboradores da Inovatec assinaram um manifesto de apoio às reformas. O documento circulou primeiro internamente, depois vazou para a imprensa. "A velha Inovatec está morta", declarou um dos jovens programadores em entrevista ao vivo para um canal de notícias. "Não vamos permitir que volte." Pedro Fernandes, da Capital Johnson, também não ficou em silêncio. Em comunicado oficial, reafirmou que qualquer retrocesso nas políticas de inclusão resultaria na retirada imediata dos investimentos.
A opinião pública, já favorável à transformação liderada por Maria e Patrícia, intensificou a pressão nas redes sociais. Hashtags como "Fica Inovatec Nova" e "Cai não voltaremos" dominaram as tendências por 3 dias consecutivos. Encurralados, os diretores tentaram negociar uma saída honrosa. Propuseram um acordo que manteria algumas das reformas, desde que pudessem preservar certos privilégios. Maria foi inflexível. "Não negociamos com o passado", disse ela durante reunião tensa no auditório principal. "A escolha é simples: adaptem-se ou saiam." Na semana seguinte, 4 dos 5 diretores retiraram seus nomes do processo. O último, Carlos Mendes, acabou pedindo demissão após descobrir que seus próprios subordinados haviam assinado o manifesto de apoio às mudanças. A crise de Bischulz, que poderia ter desestabilizado todo o processo de transformação, acabou fortalecendo ainda mais a nova cultura da Inovatec. Patrícia aproveitou o momento para formalizar as políticas de diversidade no estatuto da empresa, tornando-as permanentes e juridicamente blindadas. 6 meses se passaram em uma transformação que parecia impossível. O auditório luxuoso no coração de São Paulo resplandecia com uma energia diferente daquela do primeiro encontro. Maria Costa atravessou o salão com a mesma determinação de sempre, mas agora, em vez de olhares de desdém, recebia sorrisos e acenos de respeito. O local estava impecavelmente decorado com tons claros e plantas vivas, um contraste proposital com as antigas salas escuras e opressivas da Inovatec. Executivos, funcionários de todos os níveis e jornalistas ocupavam cada assento disponível. Patrícia Oliveira, agora com uma postura confiante que antes não possuía, aguardava no palco. "Quando entrei naquela sala de reuniões pela primeira vez", começou Maria, sua voz amplificada pelos microfones modernos, "não imaginei que um gesto de desprezo mudaria tantas vidas." Câmeras captavam cada expressão enquanto ela caminhava pelo palco, compartilhando dados concretos sobre as mudanças implementadas. Gráficos digitais exibiam o aumento de produtividade, a queda no turnover e o crescimento da satisfação interna. Funcionários que antes temiam expressar opiniões, agora aplaudiam abertamente. "Transformamos não apenas políticas, mas a alma desta empresa", continuou a investidora, enquanto imagens do novo ambiente de trabalho apareciam nos telões. Espaços colaborativos, salas de descompressão e ambientes inclusivos substituíram a antiga estrutura hierárquica e intimidadora. Pedro Fernandes, representando a Capital Johnson, observava atentamente da primeira fileira. O investidor internacional havia acompanhado cada passo da transformação com rigor analítico, exigindo relatórios semanais e evidências concretas de mudança. O momento culminante chegou quando Maria pausou, olhou para cada setor do auditório e anunciou com voz firme: "A partir de hoje, a Capital Johnson retoma o investimento de 4 bilhões de reais. A Inovatec tornou-se referência mundial em inclusão, ética e inovação." A plateia explodiu em aplausos. Funcionários que haviam resistido às primeiras mudanças agora se levantavam em ovação. Patrícia, com lágrimas contidas, juntou-se a Maria no centro do palco. O abraço entre as duas mulheres simbolizava a improvável aliança que havia reconstruído uma corporação inteira. Nos bastidores, a equipe de comunicação transmitia o evento ao vivo para todas as filiais da empresa. Até mesmo alguns dos antigos diretores que haviam resistido inicialmente estavam presentes, alguns ainda céticos, outros visivelmente impressionados com os resultados tangíveis. A revolução silenciosa, que começara com uma mão estendida e recusada, agora ecoava pelos corredores corporativos de todo o país. E enquanto Pedro subia ao palco para formalizar o retorno do investimento, Maria sabia que aquele não era o fim, mas apenas o começo de uma transformação muito maior.
Uma onda de aplausos e emoção inundou o auditório luxuoso. Lágrimas brilhavam nos olhos de muitos funcionários que jamais imaginaram presenciar tal mudança. O anúncio do investimento bilionário não era apenas uma vitória financeira, mas o símbolo de uma transformação profunda na cultura corporativa brasileira. Patrícia Oliveira levantou-se com confiança, ajustando o microfone. A nova CEO permanente da Inovatec não lembrava em nada a executiva tímida de meses atrás. Com voz firme, agradeceu a todos que permaneceram fiéis à visão de uma empresa mais justa e inclusiva. O que construímos juntos não tem preço, declarou a executiva, olhando diretamente para Maria Costa, na primeira fila. Provamos que ética e lucro podem caminhar juntos. A Inovatec jamais voltará a ser um ambiente de medo e discriminação. Enquanto a plateia se levantava em uma ovação, câmeras capturavam o momento histórico. Analistas de mercado já previam que as ações da empresa disparariam na abertura do pregão seguinte. O comitê de diversidade, sentado em bloco, trocava olhares de satisfação. Eram os mesmos funcionários que meses antes tremiam ao entrar nas reuniões. Pedro Fernandes, representando a Capital Johnson, acenou discretamente do fundo do salão. O investidor internacional havia apostado alto na transformação e agora colhia não apenas retorno financeiro, mas um case de sucesso global. A quilômetros dali, em uma cobertura luxuosa, João Silva assistia à transmissão pela televisão. O ex-CEO segurava um copo de uísque com força demasiada, os nós dos dedos embranquecidos pela raiva contida. Seu rosto, antes sempre estampado nas revistas de negócios como símbolo de sucesso, agora era o emblema do fracasso moral corporativo. Idiotas, murmurou para a tela, incapaz de compreender como seu império desmoronou por causa de um simples aperto de mão recusado. O bilionário desligou o aparelho com violência, mas sabia que não poderia desligar a realidade. O mundo havia mudado e ele ficara para trás. Enquanto isso, no palco, Patrícia convidava todos os funcionários para um brinde no saguão. A celebração não era apenas pelo dinheiro recuperado, mas pela dignidade restaurada. Jovens programadores abraçavam veteranos da empresa e antigos rivais departamentais conversavam como velhos amigos. O novo mundo corporativo, mais inclusivo e humano, não tinha mais espaço para tiranos como João Silva. A revolução, iniciada por um gesto de desprezo, transformara-se em um movimento irreversível, provando que até os mais poderosos podem cair quando desafiam a dignidade humana. Maria Costa desceu do palco com passos firmes, enquanto uma onda de aplausos preenchia o auditório luxuoso. As palmas não cessavam, e alguns funcionários até se levantaram, criando uma ovação que parecia não ter fim. Ela sentiu um misto de emoções percorrendo seu corpo, o peso de uma jornada exaustiva e, ao mesmo tempo, a leveza indescritível de uma missão cumprida. Patrícia, agora em seu papel consolidado como CEO permanente da Inovatec, aproximou-se discretamente e sussurrou: "Você fez o impossível acontecer." As duas trocaram um olhar cúmplice, lembrando dos obstáculos enfrentados nos últimos meses. A diretora financeira, que antes temia por sua carreira, agora liderava uma das maiores transformações corporativas do país. Enquanto caminhava pelos corredores que antes eram frios e opressivos, Maria notou os olhares de admiração. Funcionários que antes abaixavam a cabeça ao cruzar com executivos, agora a cumprimentavam com confiança. As paredes, antes cinzentas, exibiam gráficos coloridos, mostrando o crescimento da empresa após as reformas. No saguão principal, Pedro Fernandes, da Capital Johnson, aguardava com um sorriso discreto. O investidor, conhecido por sua rigidez, estendeu a mão em um gesto simbólico. 4 bilhões de reais nunca foram tão bem investidos, comentou ele, com um brilho de satisfação nos olhos. Maria sabia que sua batalha tinha repercussões muito além daquelas paredes.
Em seu smartphone, notificações não paravam de chegar. Convites para palestras, propostas de consultorias, pedidos de entrevistas. 3 grandes corporações já haviam solicitado reuniões para implementar modelos semelhantes. Do lado de fora, a tarde paulistana mostrava o céu alaranjado típico do pôr do sol. Maria respirou fundo, lembrando-se daquele momento crucial, o aperto de mão recusado que desencadeou tudo. João Silva, agora afastado e assistindo de longe ao sucesso da revolução que ele mesmo provocou, provavelmente jamais imaginaria que seu gesto de desprezo mudaria não apenas o destino da Inovatec, mas estabeleceria um novo padrão para o mercado brasileiro. No estacionamento, ao entrar em seu automóvel, Maria viu um grupo de jovens funcionários se despedindo com acenos entusiasmados. Eram os mesmos que, meses atrás, arriscaram suas posições para apoiar publicamente as mudanças. A investidora sorriu, ligando o motor. Sabia que a transformação estava apenas começando. O verdadeiro legado não era o investimento recuperado ou a queda de um tirano corporativo. Era a prova viva de que coragem, ética e determinação podiam, sim, mudar o destino de bilhões.